A ciência provou que um abraço, ele pode trazer muita cura. Um abraço pode trazer restauração. Nós necessitamos por dia de 7 abraços. E é muito gostoso abraçar as pessoas. É muito agradável receber um abraço. E muitas vezes nós não abraçamos mais as pessoas. Talvez abraçamos aqui na igreja, mas não abraçamos em casa. Muitas vezes os filhos não abraçam seus pais, os pais não abraçam seus filhos, não abraçam os netos, não abraçam o genro, nora, cunhado, cunhada, não sei. E quando nós identificamos como cristão, há uma metamorfose nas nossas atitudes. Há uma metamorfose em todos os nossos atos de viver. Nós tiramos aquilo que o mundo pratica e nós vivemos sempre ao contrário. Quando o mundo fala oi, nós saudamos com a paz do Senhor. Quando o mundo distancia, que é distância, nós gostamos de abraçar. A vida cristã, ela não é apenas um ato de vir aos cultos de domingo, simplesmente deixar de beber, de fumar, de cheirar, de mentir. Eu conheço pessoas do mundo que não bebe, que não fuma, que não usa droga, que não mente. Então isso não é muita exclusividade de cristão. Isso não é para colocar a gente no topo da cadeia de super. O que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher cristão são a metamorfose, a atitude, o pós aceitar Jesus. Nós não podemos agir da mesma forma quando nós temos alguma diferença com alguém e nós renegamos aquelas pessoas de lado, nós não cumprimentamos, nós passamos perto, não cumprimentamos, vivemos uma mazela de alma, uma enfermidade de alma tão triste que vai destruir nossa vida aos poucos. E quando nós falamos sobre a alma, e a alma, doença da alma tem nada a ver com espiritualidade, tem nada a ver. A alma são sentimentos. Nós vamos ver que Elias era um homem extremamente usado por Deus, matou os profetas, fez acontecer tudo. De repente uma palavra de uma autoridade colocou aquele homem a desistir até do seu chamado. Ele vai para o deserto e se joga dizendo que ia até morrer, porque a alma dele começou a gritar. Não tem nada a ver. Tem muitas pessoas espirituais que têm uma vida com Deus, mas a sua alma é enferma, a sua alma é doente, a sua alma ela clama sempre por algo doentio. Muitas pessoas foram libertas das muitas maldições, das bebedices, da droga, da prostituição, mas continua uma alma miserável, uma alma doente. Ela é fiel no Senhor, ela é fiel nos dias da oferta, que seja tudo que diz respeito, mas ela carrega dentro dela algo tão miserável, uma dor tão grande, que faz ela desistir de muitas coisas. Elias foi assim. Elias foi um homem extremamente doente na sua alma, mas ele amava servir a Deus. Mas no momento dele daquela domínio da alma, das emoções, ele pediu até para morrer. Ele pediu para sair da terra, para Deus levar ele. E eu pergunto, irmãos, não levante sua mão, talvez você hoje está aqui sentado, crê em Jesus, ama Jesus, nunca vai desistir do caminho de Jesus, mas a tua alma, ela precisa não ser apenas curada, porque curar a alma é fácil. Eu quero ver é limpar a sujeira que ficou na alma. Muitas vezes um perdão traz cura naquele momento, me perdoa. Muitas vezes, me perdoa, eu errei, traz cura naquele momento, mas a sujeira fica ali ainda.
pediu perdão, mas da próxima vez, já é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, a quinta vez. E o que mais acontece isso é dentro da nossa própria casa. Acontece pais e filhos, acontece esposa e marido. Está sempre a alma gritando. Mas essa noite Deus vai trazer uma palavra para nós, que vai limpar a tua alma. Quem crê, diga amém. E dê um aplauso a Jesus mais alto se puder. Nós como igreja, eu falo, coloco, se é uma coisa que eu gosto mais de fazer, é sentar com pessoas e conversar. Gabinetes, amo sentar com a pessoa e trazer direção. Amo conversar. Gosto de ter situações para resolver. Não tenho medo de problemas. Eu posso até ficar meio aflito, mas medo eu não tenho. Uma das coisas assim que a gente vê, a pessoa mais doente de alma, aquela pessoa que bate no peito e diz: eu sou muito honesto, eu gosto tudo certinho, eu não faço nada errado. Pessoas colocam até na primeira parte do jornal da internet que ele é honesto, ele é perfeito, que ele faz tudo certo. Ou uma ou duas coisas: ou que é glória, holofote para ele, ou ele vê que todo mundo, ninguém presta, só ele é o último Coca-Cola do deserto. Eu me assusto muitas vezes, e eu, não somente aqui na igreja, mas também na minha área comercial do meu trabalho, pessoas que têm o desejo de se colocar sempre acima dos outros, que ele é perfeito, que ele nunca erra, que sempre coloca o outro como errou. E muitas vezes são pessoas maravilhosas, pessoas de um carisma, de envolvimento muito grande, tem vida com Deus, são honestas, mas elas se colocam no nível de superioridade. Isso é doença da alma. Quer provar para alguém no discurso que ele é perfeito. Eu sou perfeito. Alguém viu na Bíblia, quando Noé, ele falou alguma coisa, que ele era um homem íntegro, irrepreensível? Tem na tua Bíblia escrito isso? Ou foi Deus que achou ele? Foi Deus que achou ele. Então Elias, a sua alma foi tão atingida, que ele achava que ele era o único profeta que Deus podia contar. E Deus falou: baixa tua bola um pouquinho aí. Não é você, só você não, tem um monte lá que eu posso contar. Deus está dizendo para nós, irmãos, precisamos ser mais humildes, aceitar cura na nossa vida. Não, vou falar de dois homens hoje leprosos. Quero falar de Naamã e de outros homens leprosos, que tinham enfermidades, mas de forma diferente passou pelo processo de cura. O processo de cura não é simplesmente liberar uma palavra de conforto para nossa alma, para o coração, mas é limpar, fazer uma faxina. E todos nós, independente do nível que você está, se você é um apóstolo, você é um pastor, você é um líder, ou um discípulo de Jesus, como todos nós somos, todos nós temos um quartinho de despejo, um quartinho da imundícia, um quartinho onde guarda tudo que vai pegando. Sabe aquela tua casa, que todo mundo vai na tua casa, você mostra a casa nova, mostra, você não mostra, isso aqui é um quartinho da bagunça, sim ou não? Todo mundo tem esse quartinho da bagunça, e todo mundo um dia resolve: hoje eu vou dar um jeito nesse quartinho, sim ou não? Sim ou não? E tira tudo para fora. É hoje eu já estou fora, e tira para fora, e vai separando. No final, volta tudo de novo, organizado. E a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, geralmente fica assim. Eu vou fazer 360 graus, não vai mudar nada, você vai rodar, e vai cair no mesmo lugar. Vou fazer 375, já mudou um pouco, saiu do mesmo ponto. Então nós temos que começar a entender que a nossa alma, ela fica enferma.
Ela fica enferma por um esquecimento de dar os parabéns, receber os parabéns de alguém. Poxa, eu contava tantos parabéns da Chiquinha, ela nem mandou nada para mim. Eu contava, nem minha esposa lembrou do meu aniversário, foi lembrar depois. Quantas coisas que a alma fica enferma. Um bom dia, um sentimento de consolo, de alguma perca, alguma situação, ou talvez um erro que a pessoa cometeu, e não recebe uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Quantos casamentos estão assim, ladeira abaixo, porque falta reconhecimento do cônjuge um para com o outro. É a mulher elogiando o marido, que é um trabalhador, que ele se esforça. A mulher esperando um elogio de uma roupa que ela colocou, do cabelo que ela pintou. A coisa mais difícil que eu acho é quando a minha esposa fala, ficou bonito, mas o quê? Tirou sobrancelha, não dá para perceber. Mas elas acham que tem que perceber. E o resto, até percebe, mas a sobrancelha não dá para perceber. Tira 4 fiozinhos e acha que ficou muito. Mas para ela, se a gente eu ficar atento, meu Deus. E toda vez eu esqueço. E ela anuncia, eu vou tirar a sobrancelha, viu? E ela volta, e aí? Aí o que, né? Muitas vezes, talvez para nós pode ser uma brincadeira, mas para a pessoa, ela sente muita diferença. E quantos casamentos que o homem não elogia a mulher na beleza dela? Ela põe uma roupa, não fala nada, se ela vai estar de preto, de azul, tudo bem. Também ela chega e fala, estou bem, tá bom, tá bom. E muitas vezes não reconhece a sua esposa, mas olha para outras. Xaramanaias, hein? Tem tripa no balaio, irmão. Por quê? Nós somos uma sociedade hoje que vivemos, principalmente todos nós vivemos de aparência. Vivemos de aparência. Sempre queremos mostrar que estamos bem. Sempre queremos mostrar que nós estamos numa média muito boa. As redes sociais só mostram coisas boas. E tira foto para cá, e tira foto para cá, e sorrindo, e beijinho para lá, beijinho para cá. É a época agora, cada época tem sua época. Na minha época era pedir música na rádio, pro seu amor, né? Mandar carta, quer dedicar essa música para Toquico, que mora lá em Ribeirão Preto, né? Nem eu vi, mas queria mandar. Talvez os mais velhos tenham outras coisas que faziam. Como ela morava em Ribeirão, morava aqui, mandar telegrama, aniversário dela. Hoje é a rede social. Mas Deus hoje quer falar conosco sobre essa alma miserável, que está te dominando, está te destruindo, como uma ferrugem. Abre só o livro de 2 Reis, capítulo 5. Quem trouxe Bíblia hoje? Muitos poucos trouxeram, hein? É trazer a Bíblia todo mundo, amém, amados? Domingo que vem todo mundo de Bíblia, viu? Amém, queridos? Hoje vou dar uma chance, mais uma chance para acompanhar no telão, mas domingo que vem cada um tem sua Bíblia. Nós precisamos criar o hábito de ler a palavra de Deus, amém, queridos? Vamos lá, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Naamã, um está comandante, o outro está capitão. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem. Quem era esse homem? Grande homem, diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói, diga comigo, herói, herói de guerra. Agora, vírgula, porém, leproso. Até aí. A Bíblia começa a falar de um homem que tinha uma aparência muito formosa. Um homem que todo mundo queria se espelhava neste homem. A palavra diz que ele era respeitado pelo próprio rei, porque era um homem de guerra, um homem que conquistava, o homem não tinha medo de desafios, ele ia para cima e ganhava. A Bíblia fala que esse homem era um herói, como as crianças. Esse homem andava na rua, as pessoas, lá vai nosso herói, aquele que livrou nós da mão daquela nação. Aquele homem é forte, aquele homem é isso, aquele é grande. Aquele homem tinha um patamar de nível
muito alto, um conceito muito alto da sociedade síria da sua época. Aquele homem era respeitado, onde ele chegava, ele tinha, as pessoas reverenciavam ele como um grande homem respeitado, um militar que lutava pelo seu país. As crianças viam nele o herói que queria ser quando crescer. É como nossos filhos, quer ser o Batman, o Super-Homem, o Homem de Ferro, as meninas Mulher Maravilha. Outros se olha para aquele super-herói que quer voar, quer fazer as grandes coisas. Esse homem tinha uma referência para aquela sociedade da época, que ele era um herói, um homem que lutava e vencia, um homem que lutava e conquistava. Mas a Bíblia depois tem uma vírgula, ele era tudo isso, porém leproso. E essa noite eu não quero falar da lepra, essa lepra que incha, dá úlceras, dá feridas, mas a lepra da nossa alma. Você vê que é tão importante, e no próximo domingo vou estar falando sobre isso, de outro leproso que a Bíblia fala que é Moisés. Quando Deus me colocou a mão no coração, tira a mão, quando tirava, estava leproso, para provar para ele que o seu coração estava cheio de lepra, cheio de decepções, um homem machucado, no mais profundo das suas emoções, que era Moisés. E este homem, mas por que este homem, sendo ele um general leproso, ele podia andar no meio da sociedade? Quando uma sociedade na sua época, os leprosos não podiam andar no meio da sociedade que transmitia lepra. Como podia esse homem esconder de todos a sua lepra? Como que pessoas que muitas das vezes, irmãos, ela por fora uma capa bem vestida, uma pessoa, uma boa índole de aparência, porque muitas vezes nós vivemos de aparência. A aparência é um estilo de vida, mas o nosso interior é o que define o nosso caráter. O nosso caráter. E geralmente uma pessoa leprosa, ela contagia outras. Uma pessoa doente de alma, qualquer rodinha que ela está, ela começa a contaminar aquelas pessoas com má conversação. Uma pessoa cheia de lepra do passado, do seu casamento, e primeira oportunidade que ela tiver falar mal de casamento, ela vai falar mal de casamento. Uma pessoa decepcionada com pessoas, a primeira oportunidade, a lepra que ela carrega, quando tiver oportunidade, ela vai sentar e vai falar mal de pessoas. Ela vai preferir ter cachorro do que gente. Ela vai preferir lidar com um animal do que com gente, porque o animal, ele bate, ele chuta, ele machuca, e o animal não responde. E tem pessoas que preferem lidar com o animal porque não gosta do confronto. Ele quer prevalecer o domínio sobre um animal, sobre um cachorro. Vira, o cachorro vira, bana o rabinho, bana o rabinho. Muitas vezes a pessoa prefere um animal porque ele tem domínio sobre o animal. São pessoas leprosas da sua alma. Pessoas leprosas, quando ela tem decepções no campo profissional, ela senta com uma pessoa, você vai ser isso, você está aí doido, o fulano não deu certo, o fulano não deu certo. São pessoas leprosas, mal resolvidas no seu interior, e ela aparenta ser uma pessoa boa, ela aparenta ser um herói para os outros, mas quando tem oportunidade, ele é contagiador, retransmissor dessa lepra. E quando nós vimos a vida deste homem, Naamã, eu vou dar uma esticadinha porque o tempo está bem estreito. Quando esse homem chega no dia, na sua casa, e a escrava judia que estava na sua casa, vê ele, que é um homem doente, dentro de sua casa, intimidade, ele vê a lepra exposta. Ela fala que em Samaria havia alguém que podia curá-lo da lepra. Aquele homem gera no coração dele o desejo de ser curado, gera no coração dele o desejo de se livrar daquele tormento que era a vida dele, e ele prepara todos os trâmites. Depois você vai ler o contexto, vai ser muito bom. E ele vai para aquele país, para Israel.
E ele chega lá, de uma forma, leva muito dinheiro, leva muitos bens para comprar a sua fé, para comprar a sua cura, perdão, para comprar a sua cura. Mas Deus tinha uma história com esse homem. Deus tinha uma história para tratar no seu interior, porque a lepra dele, mais dele, era a soberba, e foi provado naquele dia. Ele chega diante da casa de Eliseu, e o profeta manda o seu moço falar com ele: ó, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, que você vai ficar limpo. Ali ele mostrou para fora quem ele era. Ele cirou. Onde já se viu mandar esse tipo de pessoa falar comigo? Eu sou o comandante, eu sou o herói, porque a Bíblia fala que ele falava com ele mesmo. Que tem gente que é assim, se acha tão importante, é tão leproso, que ele começa a conversar com ele: eu não mereço isso, eu não podia ter feito isso, eu não mereço isso, onde já se viu, eu tenho autoridade, como é que pode? Aí eu pergunto: o que custava o profeta ir lá e falar para ele? É que ali Deus tinha um tratamento pessoal com aquele homem. Muitas pessoas estão passando pela lepra, ele quer um tratamento especial. E vou dizer mais: Deus está tratando, Deus vai tratar, mas do jeito dele. Nós vamos ver na frente como Deus trata os humildes, aqueles que reconhecem que são doentes, aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. A pior coisa, irmãos, a pior coisa é quando Deus quer tratar e você fica acusando o outro lado: mas ele que foi errado, ele que foi errado, ele que foi errado, ela foi errada. Seja que nível de discussão que está acontecendo, seja no conjugal, ministerial, pessoal, familiar, é o medo de assumir: eu errei, eu estou aqui para ser curado. E aí a gente vê muitos casos que fala assim: mas eu sempre que me coloco por baixo, eu sempre que peço perdão. Glória a Deus por você que faz isso, porque é os humildes de coração. Porque a humildade, ela não precede do financeiro, ela vem de coração. Eu conheço pessoas extremamente milionárias que são humildes, e conheço pessoas extremamente pobres que são soberbas. São soberbas. E ainda quando fica na faixa do meio, nem rico nem pobre, aí pisa em todo mundo. Pisa em todo mundo. Nós temos que começar a entender que a humildade não é a roupa que você veste, o carro que você tem, não é comer de qualquer jeito que você é humilde. Não, a humildade procede do coração. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração generoso, que reconhece. Isso faz de nós pessoas diferenciadas. E Naamã cirou, começou a criticar o rio, começou a criticar o rio, que era o Rio Jordão, falando das coisas dele. Eu te pergunto: uai, se lá era tão bom, por que não ficou lá? Por que criticar ali? E ele teve resistência em tirar a capa dele para expor a sua vergonha. Nós costumamos dizer que no encontro com Deus, nós somos expostos à nossa nudez diante de Deus. E aquele homem teve vergonha de expor, porque ali ele provou que ele não era um semideus, que ele não era tudo aquilo, que ele escondia dentro dele uma lepra, uma vergonha. E ele vai e se banha 7 vezes e é curado. Deus está perguntando para nós. Essa pergunta ele fez para mim primeiro: até quando nós vamos ficar escondendo as nossas lepras? Qual vai ser a desculpa que nós vamos dar para as nossas mazelas? Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar para Deus não curar nós? Será que nós estamos esperando um jeitinho, do nosso jeito? Tem que ser assim. Tem que ser assim, desse jeito. Eu não aceito ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. Se não for do meu jeito, não está certo. Naamã, ele experimentou o milagre de Deus por insistência de outras pessoas. Quantas vezes há um apelo vir para frente, nós ficamos resistentes.
porque talvez tenha um pequeno nível, é um líder, é um pastor, está um pequeno nível, é um apóstolo, tem medo de se expor para ser curado. E voltamos para casa doentes, voltamos para casa deficientes em nós, não buscamos ajuda, queremos fazer do nosso jeito, é assim que eu gosto, eu não gosto que põe a mão em mim, eu não gosto que põe óleo, eu não gosto que venha o outro orar por mim, eu escolho quem vai orar por mim, porque eu sei quem tem unção, quem não tem. Oh Deus, aquele homem foi assim, ele é tão soberbo que ele achou que aquele rapaz, que é na escola de profeta ali, ele não servia para falar com ele, ele queria reverência. Muitos de nós queremos ser reverenciados, e Deus, irmãos, Ele não está à procura de supers, Ele está à procura de homens e mulheres de um coração quebrantado, que se rende o que Deus tem para nós. Mas fica para nós neste homem, se expõe para Deus, se expõe, não se esconda a sua lepra, ela pode estar te destruindo dia após dia. Não crie mágoa de pessoas, irmãos. Aquele homem ficou indignado, ele achou aquela pessoa inferior a ele, falar com ele, ele esperava que viesse com banda para receber ele. Nós estamos no nível agora de cristão, que nós entramos no nível da humildade. Acabou o livre-arbítrio, acabou rinchas, acabou dodói. Você agora tem que deixar a fralda e a chupeta. Larga a fralda e a chupeta, se rende. Se tem alguma contra o irmão, conversa, se acerte, peça perdão, libere perdão. Esses dias atrás, conversando com uma pessoa, até comentei na porta agora há pouco, rapaz tribulado com várias situações. Na quarta-feira, na sexta-feira ele morreu, irmãos. Foi infarto por dentro, 49 anos, preocupado, ansioso, desesperado, aquele desespero. Eu falei para minha esposa, nossa, acordei pensando nessa pessoa, passei o dia pensando tudo, por quê? Muitas vezes nós chegamos a esse ponto, muito preocupado, muito desesperado, muito não sei o que, querendo tudo para hoje, para ontem. E ele falou para mim que tomava remédio para dormir. Aí eu pergunto, lutou tanto para chegar no nível de vida, depois não ter o sono da justiça, o sono do justo, dormir descansado. Será que está certo isso? Será que está certo? Esse dia atrás eu fui no médico e falou assim, você precisa tomar uma coisa para relaxar. Eu falei, eu não quero. Porque se eu precisar do meu caso, falei, né? Porque nós não podemos conquistar tudo e perder nossa saúde, perder nossa alegria de viver. Nós não podemos. E esse jovem morreu aos 49 anos. Era uma boa pessoa, mas ele fez do projeto maior que a sua vida. Tome muito cuidado de fazer o projeto maior que a sua vida. Quem tiver a oportunidade de ler o livro do Henry Ford, o criador da Ford, a biografia dele, você vai ver o que esse homem, no final da sua jornada, o que ele falou: estou cercado de riqueza e de profissionais, mas cadê a minha família? Porque quando ele estava lá, aniversário do filho dele, ele estava na fábrica descobrindo como ficaria mais barato fazer a capotinha do carro, para todo mundo comprar um carro. Ele pensou em todo mundo, mas não pensou na sua casa e nem na sua família. Morreu só. Abre só bem o livro de Mateus. Capítulo 10, versículo 8. Mateus 10, 8. Há uma ordem de Jesus, para vocês entenderem que a lepra não é uma doença. A lepra é uma maldição.
ser doente de alma, ser enfermo de alma, não é uma doença, é uma maldição adquirida por nós mesmos ou por outros. E Jesus dá instrução aos seus 12: ide, curai enfermos, ressuscitai mortos e purificai quem? Expulsar, expelir demônios de graça, e recebeste graças dai. Continua o próximo. Não, pode estar no 8 mesmo. Ali ele fala, então, a lepra não é uma enfermidade. A lepra é uma maldição. Não é que a pessoa ela vai arrumar desculpa para ela ser uma pessoa doente na sua alma por causa da sua vida. Ela precisa ser purificada. E só vai ser purificado pela palavra de Deus. Só vai ser purificado quando jogar para fora, não esconder o quartinho da sujeira. Você vai ver pessoas que passam a vida inteira sofrendo com uma lepra, passa anos e anos sofrendo, que a coisinha lembra do passado. Pessoas que perderam alguém 20 anos atrás, ainda chora no dia de Natal, um dia novo, não gosta mais de comemorar a festa, não gosta mais de aniversário, não gosta de mais nada, porque está preso na lepra do passado. E Jesus disse, volta no 8, irmãos: curai os enfermos, curar doença, ressuscitai mortos, mas purificai os leprosos. Olhe para cá, igreja. Lepra, ela não é uma doença. Essa lepra da alma, ela é uma maldição instalada em nós. Aquele que reclama demais, aquele que murmura demais, aquele que fala mal dos outros, aquele que é julgador, aquele que é prepotente, soberbo, é leproso na sua alma e precisa ser purificado. E a única forma de ser purificado não é por pessoas nem por médicos, é pela palavra de Deus. Tirar as mazelas da alma e colocar a palavra de Deus naquele lugar. Dar um novo coração, tirar aquele coração sujo, imundo, limpar aquele quartinho e colocar a vida de Deus naquele lugar. Purificai, limpai, limpar a sujeira, limpar o quartinho da bagunça. Deus está dizendo para nós somos diferenciados, nós somos escolhidos de Deus, nação eleita, nós estávamos perdidos no mundo, Deus nos resgatou, Deus chamou para um novo propósito, Deus chamou nós para ser filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então precisa mudar, precisa ser purificado. Não tem como ser filho de Deus, ter o diálogo do inferno. Não podemos ser filho de Deus, falar mal das pessoas, ter ódio das pessoas, ter bronca das pessoas, falar mal do seu pastor, falar mal do seu líder, falar mal do seu ministério, falar mal de todo mundo. É lepra, é doença, mas é doença de maldição que vai herdar as gerações futuras. Purificai-vos. E João fala que vós já estão limpos pela minha palavra. João está falando que pegou a Bíblia e passou no corpo. A Bíblia não, entrou na alma e limpou a alma, limpou, purificou. Então nós temos que entender. Vamos mais para frente, Lucas, senão não dá tempo. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de... Ao ver Jesus, ele fez o que, irmãos? Como é que é, irmãos? Ele se prostrou diante do Senhor, e com o rosto em terra suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aqui começa uma diferença entre uma pessoa e outra. A Bíblia não fala deste homem, se ele era um comandante, quem ele era. A Bíblia não fala se ele era alguém importante ou se não era. A Bíblia destaca o posicionamento deste homem.
ele chegou já adorando a Deus. Muitos de nós, os leprosos, não adoram a Deus e quer receber presente de Deus. A diferença do comandante, esse aqui, o comandante queria reverência, queria ser tratado diferente. Esse não. E a Bíblia nos fala que não podia estar os leprosos no meio da sociedade. Ele invadiu a sociedade perante todos, se prostrou diante de Cristo e pediu para ele: o Senhor quer me purificar? Eu preciso. Próximo. E Jesus estendendo a mão, o tocou dizendo: quero, fique limpo. Presta atenção, ninguém vai ficar limpo da sua lepra se não pedir Jesus que te toque primeiro. Tem muita gente correndo atrás de bênção, só receber bênção, mas não quer ser tocado por Cristo, não quer adorar Cristo, só quer viver no mundo maravilhoso de Bob, só quer receber bênção, mas não quer ser tocado por Cristo, não quer reverenciar Cristo, quer viver, eu gosto, mas não sou chegado, eu sou simpatizante, mas não quero. A diferença entre o super-homem e este homem chama-se como ele reconheceu que era enfermo e precisava ser curado. Muitos de nós precisa reconhecer que estamos enfermos. E antes de falar porque o outro fez isso por mim, se cura primeiro da tua lepra. Antes de falar o outro é isso, aquilo, cura primeiro. Nós teríamos menos divórcios, teríamos menos separação, menos assassinatos, teríamos menos briga em ministérios, menos de divergência de pai e filhos, entre mães e nora, cunhada, tudo, se nós começássemos a nos purificar primeiro, a ter um novo linguajar, a ter um novo propósito de vida. A diferença deste homem é que ele reconheceu que ele precisava ser curado. A diferença de Naamã, que ele não reconheceu, ele foi e queria ser reconhecido como tal. Por isso que muitos de nós vão passar a vida inteira dentro de uma igreja e não vamos experimentar o milagre de Deus, porque queremos ser o tal, não queremos nos submeter, seja o patamar que for, que nível que for, não submeter. E Jesus tocou aquele homem. A primeira coisa, irmãos, nós temos que aceitar Jesus tocar em nós. Mas como vai tocar se é um coração sujo, um coração fechado? Entra na igreja, fica preocupado com o WhatsApp, entra na igreja preocupado que o horário vai acabar o culto, entra na igreja preocupado olhando para as crianças brincando, e não para sentado num lugar nenhum, não dá atenção para a palavra, e conversa, faz isso, aquilo, lendo o celular em pleno culto. Está certo? Como que vai ser curado? Porque o diabo encontrou nessa pessoa a forma certa de distrair sempre ela, para que ela não receba a tua cura. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes vamos passar a vida inteira. Esse homem só foi curado porque uma menina de Deus estava na sua casa e indicou o caminho da cura. Quantas pessoas eu, como seu pastor, como seu apóstolo, eu estou indicando o caminho da cura, que é Jesus. Eu estou indicando o caminho que a palavra de Deus é cura para suas mazelas, para essa encrenca da sua vida. Esses dissabores tem com outras pessoas. Estou indicando o caminho, como aquela menina fez para ele. Mas muitas vezes não tem a humildade de buscar o caminho. Este homem não aguentava mais, o segundo leproso. E outra coisa, a lepra, ela era curada através dos sacerdotes. Jesus, quando curou os leprosos, mandou vai até o sacerdote, porque era uma maldição na sua época. Muitos de nós vão ficar o resto da vida sofrendo, que temos medo de expor a nossa alma, temos medo de expor para o sacerdote: eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou mal, eu sou uma pessoa suja, eu preciso de ajuda, me ajuda. Esse homem fez isso. Senhor, se o Senhor quiseres, me purifica.
Mas por que nós vamos morrer desse jeito, se temos Jesus para nos limpar? Hoje Deus está trazendo uma palavra para nós, para todos nós. A gente, como sacerdote, como apóstolo, como pastor, nós somos seres humanos e muitas vezes somos pegos com iscas do inferno e trazer dores, sentimentos dentro de nós que não faz bem. Então, se Deus traz uma palavra dessa, primeiramente para quem está falando, porque o nosso ouvido está mais perto da nossa boca. Curar as nossas enfermidades, curar essa dor que consome. A depressão é proveniente disso, de mazelas, de dores mal resolvidas. Há uma história de uma mulher de 75 anos, isso eu vi de um pastor. 75 anos, ela foi numa psicóloga, terapia, estava uma depressão quase morte, e vai conversando, no final ela falou, que aos 11 anos de idade, ela foi molestada pelo seu tio, ela estava com 75 anos, gerou família, casou, teve filhos, netos, mal 75 de idade, veio, aquilo ficou dentro dela, ela era a vovó perfeita, a mamãe perfeita, a titia perfeita, a sobrinha perfeita, tudo certo, mas ela tinha uma dor dentro dela, um trauma dentro dela, que ela não tinha com quem falar, e aquilo foi acumulando, chegou no final da sua vida, ela teve que jogar para fora aquilo, a depressão. Essa mulher podia pegar pegar esse momento de fragilidade dela, levá-la a um suicídio, a se matar. Há uns 3 anos atrás, um senhor de idade se matou aqui em Monte Alto, e quando eu vi esse relato do pastor falando comigo, contando isso aí, que aconteceu na igreja dele, eu lembrei dessa pessoa que se matou. O que será que estava nessa alma da pessoa? A depressão. E muitas vezes nós vamos guardando por medo, por vergonha. E o que o mais Satanás gosta é coisa oculta, porque ele trabalha na mente da pessoa. Tudo que é oculto não presta. Tudo que é oculto não presta. A palavra diz: tudo é a luz de Cristo, da verdade. Então, não deixe ser dominado pelo inimigo. Exponha as suas mazelas para o Senhor. Faz igual esse leproso: Senhor, se tu queres, pode me curar. Você que está no 2º casamento, 3º casamento, não sei, ou talvez está sozinho, não deu certo, as escolhas erradas, a forma errada, tenha muito cuidado, trazer resto do passado mal resolvido, vira e mexe, compara o ex ou a ex com o teu atual casamento. A outro podia ser assim, mas ele era assim, a outra era assim, mas era assim. Não, já começou, virou a página da vida, uma nova história. Precisa arrancar essa mazela, arrancar esse sentimento, arrancar esse passado, que vai te levar à destruição dos próximos anos da sua vida, e você não vai viver uma vida plena, de felicidade e alegria. Uma perca no passado, uma perca financeira, fica lamentando, acusando. Uma perca: perdi tal coisa, se eu pudesse ter, esquece. A vida continua, a vida vai para frente. Vamos, porque senão vai ser o mesmo discurso. Correr atrás do prejuízo é ficar lembrando o passado. Trazer memória coisa boa, mas com certeza o retrovisor que vai deixando para trás, a possibilidade do para-brisa do futuro é muito maior. Vai deixando para trás. Hoje já foi, já estão preparando para uma nova semana que começou hoje. Amanhã é o 2º dia da semana. Vamos trabalhar, vamos lutar. Vai vir desafio, vai vir lutas, vai vir dissabores, vai vir tristeza. E Senhor, eu estou preparado para lutar, eu estou preparado para vencer, porque você nasceu debaixo de um propósito. E se esse propósito está sobre a sua vida, você vai vencer em nome de Jesus.
Mas se guardar, ficar escondendo, disfarçando, fazendo carinha de bom moço, boa mocinha, não vai mudar a tua vida. Faz igual esse leproso: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas me cura. Me cura. Não adianta ficar escondendo. Você vai morrer enfermo, doente, vai estar prejudicando outras pessoas com a tua lepra. Tem que ser cuidado. Queres ficar limpo? E Jesus tocou ele primeiro e falou: fique. Numa geração onde não podia tocar ninguém leproso, Jesus primeiro o tocou e depois declarou: fique limpo. Se você com esse coração fechado, esse sentimento humanista, essa distração que você tem na vida, que não se apega na palavra, não tem firmeza na palavra, fica aí entre dois caminhos, o mundo e Jesus, vai continuar leproso ou leprosa. Esse posicionamento, coluna do meio, não agrada nem o dos reinos, nem o diabo e nem a Deus, porque não tem como servir dois senhores. Posicionamento: quem que eu vou servir? Eu dou uma dica valiosa: serve a Deus, que é o caminho da vida eterna. Agora, nós somos livres quando nós decidimos por nós mesmos. Nem coluna do meio leva ninguém. Não tem como ser morno. Irmãos, abre o seu entendimento. Nós temos a oportunidade de viver uma vida extraordinária aqui na terra. Nós temos a oportunidade de viver o melhor tempo na terra, que os antigos não tiveram. Nós temos o nosso Consolador. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos direciona. Será que vale a pena ficar alimentando esse espírito maligno dentro de você? Libere perdão, peça perdão, vai atrás. Para de viver o mundo ao seu redor. Não vale a pena. Não vale a pena. O Evangelho é de vida, não de retrocesso. O Evangelho é de futuro, não de passado. Não vai mudar eu contar a história de Naamã se não trouxer nos dias de hoje. Contar uma história bem contada, porque é um conta, mas tem que trazer nos dias de hoje. Talvez você se sente no topo, mas está acabado por dentro. Não tem coragem de falar para a esposa, para o marido, para o pastor, e está morrendo, está sufocando. Chegou o teu momento. Se tu queres, faz eu ficar limpo. Se tu queres. Domingo retrasado eu falei, nós temos uma multidão de pastores aqui. Multidão. Tem líderes, pessoas que, como eu e você, é cheio de defeito. Se você for querer achar defeito nos outros, olha para o seu primeiro. Antes de ver o cisco no olho do teu irmão, é a trava no teu. Não prejuga as pessoas, não. Só de você estar julgando, você já mostra quem você é. Uma pessoa de mau índole, que julga primeiro para depois buscar. A mazela de alma, ela vai destruir a nossa vida. Lembra pouco tempo atrás, matou uma mãe de família, porque o cara era tão doente, que ele destruiu o casamento, achou que ela não podia ser mais feliz. Ele não deixou ser curado, ele foi lá e matou ela nas costas. Por que que fez isso? Porque era um doente, na sua alma. Ele não era um assassino, ele se tornou um assassino, pela doença da sua alma. Mas eu nunca bati na minha esposa. Mas pode bater. Eu nunca bati meu marido, mas pode bater. Porque as emoções, elas vão aumentando. Vai enchendo esse copo, uma hora vai transbordar. E se tem uma coisa que muitos crentes não acreditam, que o diabo tem estratégia.
Só que ele só lança uma, e nós que vamos escolhendo. Abra o teu entendimento, meus irmãos. Quando vier receber a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Sai daqui convicto que você tem uma vida pela frente, que a palavra de Deus é cura, nos limpa. A palavra de Deus fortalece nossa fé. Não deixe o inimigo roubar a semente que está semeada em você. Ministério de louvor, vou terminar que está ficando tarde. Não deixe. Hoje Deus quer curar cada um de nós. Se eu já contei, até que se arrume aqui, eu vou falar algo para vocês. Eu tinha um trauma tão grande que eu não conseguia passar em frente no estabelecimento, que um dia eu tive loja lá. Eu descia, eu dava a volta, trabalhava lá na área industrial, era mais fácil cortar ali, mas não, eu descia para outro caminho. Eu passava e nem eu gostava de olhar para lá. Passava. Um dia eu falei assim, hoje eu vou passar em frente. Cheguei, dei a volta de novo, passei a Rodoalto, não consegui, passei de novo na funerária, fui 3 vezes, fui embora trabalhar. No outro dia foi, hoje eu passo. E não conseguia passar. Fiz 2 vezes, na terceira, não, eu não aceito isso. Orei e pedi ao Senhor, não aceita a minha vida. Passei em frente. Estava aberta a porta, acho que meio metro assim. Foi igual aquele filme do Matrix. Eu entrei lá dentro, vi tudo. E ali eu chorei. Mas chorei que nem uma criança. Dei volta no quarteirão de novo. Passei de novo, olhei de novo e chorando. Dei 3 voltas. Na terceira estava ficando melhor. Depois eu passava todo dia em frente para ser curado. Eu enfrentei os meus medos. Não deixei aquela mazela me destruir. Não deixei. Se eu fiz isso com um templo, com um prédio feito por homens, prédio, né, não templo. Por que nós ignoramos nosso irmão, a nossa família, criamos ódio, não conversamos, bloqueamos tudo? É doença da alma, é enfermidade profunda, e isso vai gerar um câncer, gera câncer. Eu não tenho ódio, não tenho mágoa, é mágoa disfarçado de outra coisa, vai virar um câncer, do nada. Tão bom viver em harmonia com todos os irmãos, seja família, tudo, vale a pena. Hoje eu passo em frente. É tão interessante que o dia, está reformando a igreja no fundo aqui, tive que buscar um vaso de banheiro lá, a gente está comprando lá com eles lá. A hora que eu entrei, tinha que buscar o vaso onde era a loja. E vou te confessar, eu chorei de novo, mas diferente. Entrei lá, vi umas coisas que tinha feito, mas eu fui curado nessa área. Qual é a cura que você precisa dessa lepra? Qual tem sido a lepra que tem te prejudicado tanto a sua vida? Você foi rejeitado. Muitas vezes nós somos bloqueados por pessoas. Eu não gosto da irmã aqui porque ela me lembra uma pessoa. Eu não gosto dela porque lembra outra pessoa. Muitas vezes nós somos tão traumatizados que qualquer coisinha que as pessoas fazem para nós gera uma rejeição, uma antipatia. E o duro é que nós não aceitamos ser curados. O duro é que nós não aceitamos pessoas falar com a gente para ser curados. Cria antipatia, cria rancor, cria mágoa. E eu vou te lembrar, Salmo 24 fala: ninguém vai subir aos céus com o coração magoado. Ninguém. Guarda boas recordações, libera esse coração. Lá em, acho que é Josué, quando ele fala aliança com o povo, ele manda jogar as bagagens
do passado fora, para começar um novo tempo. Se você for entrar num voo com muita bagagem, você não pode entrar o tanto que você quer, é o tanto que é permitido. Assim é Deus. Você não vai entrar no reino de Deus porque você fez algumas coisas de boa na terra, com esse coração magoado, ferido com as pessoas, cheio de traumas, cheio de decepções. Não faz isso, meu irmão, porque além de você estar aqui, muita gente não veio hoje. Eu quero ver cada esse rostinho aqui, ó, se encontrando no céu, nas ruas de ouro. Diga amém. Chutando esmeralda, eu não preciso mais disso. Olhando para aquele louvor, o rio azul limpo, rua de esmeralda, rua de ouro, pedras preciosas. Você vai andar por cima e dizendo: eu não preciso mais correr atrás de riqueza. Eu estou morando na terra aonde o Pai é o dono do ouro, da prata. Começa a sonhar com isso, porque a maior promessa que nós temos não é aqui na terra. A maior promessa é o céu, vida eterna, né? Não morrerei quando cumprir suas promessas. Não, a nossa maior promessa não é na terra, é no céu. Então comece a sonhar. Você vai poder andar sobre as ruas de ouro e ninguém vai roubar o ouro. Você vai ver esmeralda, tudo que tiver de precioso, e você não vai se importar, porque você já está salvo, está ali no seio do Senhor. Comece a sonhar com isso. Agora ficar aí guardando sujeira, o quartinho sujo. Ai porque chegou um novo tempo. Tudo se fez novo na tua vida. Quem recebe, se manifeste no nível que você está curado, em nome de Jesus. E vou ficando de pé. Eu quero dizer para você, meu irmão, a vida cristã, ela é feita de renúncia. Só que muitas coisas renuncia tudo, mas não renuncia essa alma miserável. Eu quero dizer que o diabo está se alimentando das suas mazelas. O diabo está se alimentando da sua vida que você leva de antipatia pelas pessoas. Ele se alegra porque você vem na casa de Deus, professa a tua fé e continua um coração duro, um coração magoado, um coração preso no passado. E Deus vai renovar isso em você.